Oi, pessoal, tudo bem? Cheguei aqui, deixa eu ajustar aqui, peraí. Aí. E aí, vamos conversar? Já tô aqui prontinha, esperando vocês. A gente combinou, né? Na sexta-feira, eu entrei às 9h30 da noite e a gente tinha duas opções, da terça e da sexta. E aí, vocês empataram, incrível, mas vocês votaram o mesmo número para sexta e para terça. Então eu resolvi fazer hoje pra gente ver se vai ser legal e de repente a gente marca sempre de terça. Vamos ver. Olá para todo mundo que chegou aí, sejam bem-vindas no nosso bate-papo. Eu queria, antes de começar, já falar com vocês. Olha o estado da minha voz, gente. Já faz 4 dias que eu tô assim, com dor de garganta. Deu uma piorada, agora começou a melhorar. Então eu não posso falar muito alto, tem que tomar cuidado. Mas vamos conversar um pouquinho, né, sobre tudo isso. Boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Olha só, a gente já conversou na semana passada e ficaram muitas dúvidas sobre como resolver os problemas na sala de aula. E aí eu ia pedir para vocês que já estão aqui para ir escrevendo suas perguntas, suas ideias, para ser realmente um bate-papo, né? Obrigada pelas melhoras, tá? Boa noite, Paula, todo mundo boa noite. Então vamos lá. Deixem aqui, ó, já escreve aí a sua pergunta ou seu comentário. Eu falei na semana passada sobre a questão da escuta ativa, né? Tô aqui com o meu computador ligado e olhando as anotações que eu fiz na semana passada, tá? E aí, eu tinha comentado na outra live, ó, vocês estão vendo, gente? Olheira, não tô dormindo bem por causa dessa dor de garganta. Não repara não, tá? Bom, então, sobre escuta ativa. O que é escuta ativa? Como resolver? Sabendo, oi, sabendo que você tem que dar conta do conteúdo, você tem que alfabetizar, ou você tá lá com aquelas crianças, tem coisas para fazer, ensinar, tem que dar conta de tudo e todo mundo ao mesmo tempo. Aí tem aqueles alunos que dão aquele trabalho, que dão aquele baile e que não deixa a coisa fluir. Aí na semana passada eu já tinha falado, a gente já tinha começado a conversar pelo o seguinte, que os alunos, que a gente como professora, a gente quer que todos aprendam igual, só que é que nem mãe, né? Aquele filho que dá mais trabalho é onde a mãe foca. Então aquele aluno que dá mais trabalho é onde o professor foca. Mas não pode ser assim, a gente tem que realmente lembrar. Eu não tenho 2 alunos, eu tenho 15, 20, 30, dependendo da classe. Oi, obrigada, gente, pelo carinho que vocês estão tendo comigo. Vou falar baixinho, tá? Mas vamos lá. Estou esperando as perguntas de vocês sobre o tema, que é problemas na sala de aula, tá? E aí, gente, falando sobre escuta ativa diante desses problemas, né? Como que a gente faz para resolver? Ó, por exemplo, tem um aluno, eu tive muitos alunos, eu vou falar de casos específicos, mas não é de um aluno específico, são casos que eu já vivenciei, então, trocando experiência. O aluno não para sentado. O aluno, ele é até um bom aluno, ele vai bem, ele aprende, mas ele não para sentado, gente. Como é que faz? Aí, primeiro você tenta chamar no particular, você conversa, não resolve. E sempre aquela desculpa, ai, mas eu tô conversando da matéria. Ai, fulano tá me ajudando. Já aconteceu isso com vocês? Conta pra mim. Quem aqui já vivenciou alguma coisa assim? O aluno tá lá, não para sentado. E aí ele vai pra lá, vai pra cá na sala e acaba atrapalhando tudo, né? Não dá, não tem condições. E aí, o que a gente faz?
Aí a gente estava conversando semana passada também, retomando, que tem gente que faz o semáforo. Aí me perguntaram, como é esse semáforo? Todo dia, né? Então, aí eu acho que a melhor solução quando acontecer isso, que foi que perguntaram, não deu pra gente resolver, que bom que eu estou ajudando de alguma forma aqui, o Thiago tá falando que deu certo, que bom. Então, olha só, tá acontecendo com você também, né, Thiago? Olha só, eu levei o problema para a classe, porque o problema não é da classe, não é a classe que está sendo atrapalhada. É claro, gente, que eu vou falar aqui, se coloca contra o professor por motivação de um aluno, já vi isso acontecer, Ana. Mas olha só, vamos acompanhar aqui, vamos pensar um pouquinho. Não está acontecendo um problema? Tá. Então, o problema é seu? Não, o problema é da classe. Então, quem tem que resolver o problema? A classe inteira, né? Obrigada. Então, olha só, eu já fiz isso várias vezes e dá super certo. Eu acho que a partir do segundo ano, dependendo do jeito que você fala, primeiro ano, até no infantil, os maiores, né? E aí você chega e fala, gente, está acontecendo um problema, assim, assim, assim. Esse aluno, por exemplo, fica levantando, acaba conversando com outros, tudo bem que é da matéria. Como nós vamos resolver o problema? Percebeu a palavra nós? Exatamente. O problema não é do professor, é da classe. O professor, esse semáforo da conduta, Josiane, é super legal. Se partiu dos alunos. Se eles compraram a ideia, se eles acharam interessante e viram vantagem, eles usam. Por isso que você não tem um problema. Quem tem um problema é a classe. Só que quero deixar claro aqui que o professor, ele é olha a palavra forte que eu vou usar. O professor é o guardião das regras. Isso mesmo. Guardião, já ouviram falar isso? O guardião das regras. Mas que regra que o professor guarda? A que ele cria ou que o grupo cria? Então, o professor, ele tem que fazer funcionar, né? O problema é da classe. Então, classe, nós temos um problema. Qual é o problema? Olha, o aluno fica levantando, chama a atenção dos outros e não deixa as pessoas se concentrarem. Como nós vamos resolver esse problema? Só que aí tem que tomar bastante cuidado, gente, para a classe não julgar o aluno. Então, você tem que falar, gente, é um problema que está acontecendo com algumas pessoas, nunca dê um nome. O problema está acontecendo com a Maria. Não, o problema está acontecendo, várias vezes eu já vi, já chamei, já conversei, não está resolvendo, né? E é legal você antes chamar essa criança em particular, tentar resolver, o que geralmente não resolve. Por quê? Porque o grupo tem uma força em cima das pessoas muito maior, às vezes, do que a autoridade da professora, né? Não seria chamar a atenção do prof? Não, olha só, Mary, você tem que falar pro grupo, e pode começar amanhã, tá, gente? Não é só no começo do ano que a gente faz isso, não. A gente tem que começar em qualquer momento, tá? Então, lembra que eu falei na semana passada, quem tá por aqui, eu não sei, criar as regras junto, ó. Acabaram de escrever aqui, ó. Só que não é para você chegar com um cartaz cheio de regras já. Se você fez isso, não tem problema. Mas eu tenho certeza que não funciona 100%. Então, o que você tem que fazer? Tire aquele cartaz. As crianças vão falar, nossa, o que você está fazendo? Você está tirando? Aí a Maria Eduarda, minha aluna, entrou aqui. Ela está escutando tudo que eu estou falando e ela vai me ajudar a falar e contar como a gente faz lá, hein, Duda? Bom, aí, como que eles fazem? O cartaz está em branco. Quando surgir um problema, aí você vai usar o cartaz. Gente, colocamos esse cartaz aqui para a gente, quando a gente tiver algum problema
que seja da classe, a gente vai escrever aqui. Não tem quem não vai achar bom, né? Porque, poxa, eu vou poder escrever coisas ali, vou poder falar coisas que tá acontecendo e alguém vai me ouvir. O principal é eles se sentirem ouvidos. Alguém está se preocupando comigo. Minha professora está se preocupando comigo. Então, veja, colocamos o cartaz, tá? Aí surgiu esse problema do menino que não para sentado. Levanta toda hora, vamos supor. Aí você tem que fazer o quê? Gente, lembra desse cartaz aqui? Olá, Adriana, saludos de Colômbia. Ah, querida, seja bem-vinda. E a Manuela tá falando que funciona até com a educação infantil. Verdade. Cada um no seu nível. O nível de conversa que o professor vai ter, é claro, de acordo com a idade. Sempre tomando cuidado de não focar em um aluno, aquele aluno que é problema, né? Viu, Renata? No nível dos seus alunos. Você põe o cartaz lá e fala do jeitinho, na linguagem que eles entendem. Assim, ó, esse cartaz aqui, a Pro trouxe, tá em branco, tá vendo? Tem coisa escrita? Não. O que a gente vai fazer com ele? Tudo que a gente tiver de problema, que a gente ficar triste, alguma coisa, você usa a linguagem infantil. Aí você vai falar para eles, vai falar assim, ó, a gente vai escrever aqui como que a gente resolve esses problemas. Pronto. Então, cheguei na classe, coloquei o cartaz. Agora apareceu um problema. Classe, olha só. Desculpa, gente, a voz. Vou até tomar um golinho de água aqui, tá? Não fica bravo comigo. Pode, a Rafael tá falando que se pode utilizar imagens. Obrigada. Então, assim, pode utilizar imagem? Pode. O grupo escolhe. As crianças que não sabem escrever podem usar imagem, claro. Vocês podem pedir recortes como tarefa. Recorte uma criança triste, recorte uma criança feliz. Que mais que a gente sente? Aí você já aproveita para trabalhar os tipos de sentimento, né? As carinhas, famosas carinhas. Aí você deixa todas essas carinhas lá e aí você vai usando. Para os pequenininhos, até para a classe dos maiores, é muito legal você fazer a avaliação diária. Vocês conhecem isso? Dessa ideia do cartaz, você gostou? Então, é assim, tem as carinhas. Eu tenho essas carinhas. Outro dia eu vou postar para vocês verem uma foto. Outro dia eu coloquei, acho que tá na capa do meu Facebook. As carinhas feliz, triste, chateado, né? E aí, quando chega no final da aula, você pode sentar as crianças numa roda, até os maiores, e falar como foi o seu dia. Escolhe uma carinha e explica por quê. Aí as crianças acostumam a ir falando seus sentimentos. Isso é uma construção diária, gente. Vai anos pra gente conseguir fazer eles entenderem. Mas são caminhos. Vocês estão percebendo que são caminhos? Por quê? Porque a gente precisa ouvir as crianças. Nós precisamos ouvir nossos alunos. E eles têm que sentir que as pessoas que estão com eles, se preocupam com os sentimentos dele. Quem? Vamos supor, tem um monte de gente aqui agora. Tô ouvindo assim, sou seu fã, adoro o seu trabalho, não sei o quê. Como vocês acham que eu tô me sentindo? Super feliz, né? Agora, você imagina você chegar no seu aluno e falar, você é capaz, eu acredito em você. Você não tá conseguindo ficar sentadinho, mas eu tenho certeza que você vai... Você quer minha ajuda? Como eu posso te ajudar para você sentar? Aí vocês falam assim, Denise, você tá louca. Imagina que eu tenho 35 alunos, esse filho de Deus não para quieto. Eu não tenho tempo para fazer isso. Gente, não tem outro caminho. Não tem. Eu separei alguns livros, eu tenho postado alguns livros. É uma pena que eu não sei, tá de trás para frente. Esse livro aqui, do Augusto Cury, eu vou colocar a foto. Eu esqueci de colocar naquele dia, eu vou colocar hoje, tá? Esse aqui eu já postei. Esse aqui é fantástico. Como falar para o aluno aprender. Gente, esse livro todo mundo devia ler. É lindo demais. Tem muita coisa boa.
Esse aqui que eu mostrei outro dia, que eu tava lendo e tô lendo ainda, tem muitas dicas da Jussara Hoffmann, apesar de ser de avaliação, ajuda a avaliar a aula. E esse aqui, ó, como enfrentar a indisciplina na escola. Demais, gente. Então, aí, a autoavaliação não é uma perda de investimento. A mais pura verdade. É o que eu tô tentando explicar para vocês. Vocês têm que falar aos seus alunos, fazer os seus alunos falar. Fala. O que você está sentindo? E a autoavaliação diária, ela pode acontecer no fim, 5 minutos para acabar. E não é obrigatório que eles falem. Fala quem quiser falar. Gente, quem quer falar? Sim, Raquel, disciplina positiva, tudo a ver. Então, olha, tem algumas coisas do livro que eu não sou 100% a favor, mas o geral dele é muito bom, o livro Disciplina Positiva, tá, gente? Então, é o seguinte, ai, me perdi, é que vocês estão me deixando emocionada. Tem que ter paciência. Beleza, Mari, obrigada. Mandar sempre para coordenação não resolve. Você perde totalmente a autoridade quando você leva para outra pessoa resolver seu problema. Como que você vai fazer se você tem um aluno que você tem que ficar o ano inteiro com ele e na primeira, na segunda, na terceira você já leva para coordenação? Não é? Então, esse negócio que a Zenilce está falando, que os alunos falam demais, é um problema. Então, você, Zenilce, faça isso. Leva um cartaz em branco amanhã lá. Escreve lá. Regras de convivência. Como resolver nossos problemas. Inventa um nome. Pede para as crianças inventarem o nome. Nem precisa você. Você chegar com o cartaz em branco, uma cartolina. Coloca ela na lousa. Gruda ela lá. E fala assim, gente, quem acha que... O que nós vamos fazer aqui? Aí você motiva eles a falarem. Aí eles vão falar um monte de coisa. Aí você fala, esse cartaz que tá aqui é porque nós temos um problema. E eu pensei... Aí você conta a ideia, entendeu? Você tem que comprar... É tipo um vendedor, você tem que vender a ideia para eles. Né? Ó, eu vou... eu vou... deixar esse papel aqui para a gente escrever todos os nossos problemas e como a gente pode resolver. Então, ó, quando o aluno se sente traído, quando levam ele para a diretoria... não é, gente, é que é assim, ó, a gente tem que construir um ambiente socioafetivo equilibrado. Então, quem lê um pouquinho aí de pedagogia já ouviu falar isso. Vamos entender o que é isso. Ambiente socioafetivo. Vou beber água de novo. Ambiente socioafetivo é o quê? É um ambiente social e afetivo. Então, o ambiente de convivência dentro da sala de aula. Como que você faz? No começo do ano é tudo uma maravilha. E por quê? Porque eles estão interessados, porque é tudo novo, professor novo, às vezes amigo novo. Aí é fácil. Mas nessa época do ano, você tá com um problema, que nem estão falando aqui, ó, que não se interessa em aprender, querem chamar atenção. Tudo isso é problema. Eu vou pedir para vocês, quem quiser, vai lá no meu site. O link tá aqui, ó. Depois que a gente acabar a conversa, você pode ir lá no meu perfil que tem o link do site. Tem um artigo que eu escrevi lá sobre o medo. Como trabalhar o medo. O medo do desempenho escolar, de tirar nota baixa, de não ir bem na escola. Esse que foi o tema desse artigo. Só que a estratégia que eu usei serve para a mesma coisa, para o comportamento. Como... Aí você põe lá na... Você usa a mesma estratégia que eu pus lá do medo, só que você muda o tema. Você escreve lá, como ter vontade... sei lá, você tem que criar. Como fazer para a classe aprender e entender os conteúdos. Aí eles vão levantar um monte de ideias. Vão fazer umas gracinhas, dependendo da idade. E você vai conversando, né? Então, você faz essa atividade
e depois você registra num cartaz na sala. E toda vez que você precisar usar, o cartaz tá lá. Gente, lembra quando a gente falou que a gente tá aqui na escola para aprender, para construir coisas novas, para se desenvolver, porque no futuro vocês vão querer alguma pessoa, ser uma pessoa do bem, né? Aquilo que a gente conversa, toda professora conversa. E aí você fala, ó, tá vendo o que tá acontecendo hoje aqui? Eu estou percebendo que alguns alunos não estão prestando atenção na aula. Aí você retoma a conversa lá do cartaz. E isso também serve para esse cartaz das regras que eu sugeri aqui. Quando a criança não tem ajuda da família e apresenta muita dificuldade de aprendizagem. Andressa, isso é mais comum do que a gente pensa, tá? As professoras que têm esse problema não estão sozinhas. Hoje, cada vez mais, a gente vê famílias largando a educação para a escola. E não adianta. Eu tenho alunos assim. A escola tem que fazer meu filho passar de ano, não sei que jeito. Mas não leva num especialista, não vem nas reuniões. Gente, todo mundo passa por isso. E eu vou falar uma coisa para vocês. Você tem que fazer a sua parte. Você dá todo o seu melhor. A família também. E se a família não tá fazendo, o que nós vamos fazer? Né? A gente faz o que dá. Não tem milagre, não tem milagre. Nenhuma criança vai se transformar. Por exemplo, tem crianças aí no 4º, 5º ano que não está alfabetizada e está na sala. Aí o coitado não consegue entender nada, o nível o nível do conhecimento subiu, tem um monte de coisa. E, gente, como é que você vai resolver isso? Você não... que eu coloquei outro dia lá, os professores são heróis sem capa. A gente faz tudo porque o nosso coração e o de vocês tenho certeza que é de ouro, que quer salvar todo mundo. Mas não vamos salvar todo mundo, gente. A gente pode fazer o nosso melhor. Claro, não tô falando aqui para ninguém largar a criança. Mas se a família, que é a responsável primeira, tá largando, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Você depende da idade. Se ele estiver no 4º, 5º ano, eu tenho um aluno, já tive alunos de 14 anos no 5º ano, 13 anos. Então já é jovem, já, e tá lá no meio dos pequenos. Acaba influenciando negativamente, é repetente. E aí, o que você faz? Você tem que ganhar esse aluno. Você não tem a família, você não tem, muitas vezes, apoio da coordenação, porque a coordenação, às vezes a escola é particular, às vezes as mães têm muito problema. Vocês sabem como funciona, não preciso falar, né? A gente está dentro de escola, a gente sabe as coisas como são. E aí a gente chama os pais, que nem a Zenilce falou aqui, chama os pais, eles reclamam e querem que passe de ano. Eu quero que a escola passe meu filho de ano, ele não pode repetir. Bom, são pressões que a gente pode conversar num outro dia, mas o que você tem que fazer com uma criança dessa? Você tem que ganhar o coração dela, gente, não tem outro jeito. A gente, quem me acompanha aqui, vê coraçãozinho, lápis de estrelinha, pulseirinha, tudo coisa baratinha, para encantar as crianças. Você tem que encantar eles. Você tem que mostrar para eles que você gosta dele e que você ouve ele. Esse é o resumo de tudo. Eu sei, tem aquelas crianças que não ouvem, não respeitam, são mal educadas. Tem crianças que têm dificuldades de aprendizagem, tem crianças de inclusão que não conseguem construir as regras e fazer. Use o grupo de forma positiva para ajudar essa criança. Sozinha, às vezes, a gente não consegue. Deixa eu ver aqui. Se você se importa com ele. Isso, Manuela, você tem que falar para eles que você gosta deles. E aí, aqui é outro problema, O diário da tia Coruja falou. E quando na escola os próprios profissionais promovem a competitividade entre si, querendo ser melhor do que o outro. É horrível. Horrível e triste, viu? Horrível e triste, mas existe.
Então, o que você tem que fazer? De novo, conquiste o coração do seu aluno. Aquele aluno que te dá problema, aquele aluno que você não consegue lidar. Primeiro, acolhe. Chama ele para conversar no momento lá que tá mais light. Não fica só dando bronca, falando. Eu anotei aqui, deixa eu pegar aqui. Ó, a sua abordagem pessoal é que vai criar o clima na sala de aula, sabia? Já faz esse teste amanhã. Se você tiver o seu humor diário, o seu bom humor, o seu jeito, você chega na classe de TPM, o que acontece? Dia terrível. Não vou falar que eu não tenho TPM também, eu tenho, né? Então é isso mesmo, com afeto a gente consegue tudo. E aí, ó, tentar enxergar o que ele tem de bom. Não é nem nós tentarmos enxergar, porque nós somos os adultos da relação. Nós somos os responsáveis. E muitas vezes a gente fica tão nervosa, que a gente acaba esquecendo isso, que adultos somos nós. E se nivela no mesmo nível da criança. Então, isso é muito perigoso quando a gente está desequilibrado. Respira fundo. Vamos lá, hoje eu tô de TPM, mas o meu humor diário vai determinar o clima da minha sala de aula. Aí você escolhe como vai ser seu dia de sala de aula. Vai ser bom? Vai ser nervoso? Vai ser estressante? Né? E aí, gente, a gente pega... Você chega zen, tudo bem? Aquele aluno chega totalmente fora da tampa de casa. Terremoto. Quem nunca, né? Aí você fala, nossa, mas eu... Ah, mãe da Jenny, Mirelle, eu sou a mãe da Jenny. Então, assim, ó... Gente, você chega bem, você prepara uma aula linda, chega na classe um terremoto. Para tudo, larga tudo e vai conversar com seus alunos. Quantas aulas, se tiver algum aluno meu aqui, conte. Quantas aulas eu já perdi ganhando a confiança dos meus alunos. E quando você tem a confiança deles, você tem tudo, eles estão na sua mão. Então, não adianta, né? Então, comer o quadradinho, Raquel, chocolate, né? Então, mas olha só, a Daisy Silva falou assim, criança sem laudo, não quero tratar o aluno como indisciplina, porém fica muito difícil. Então, o laudo é um rótulo. Você precisa de um rótulo para saber que o aluno está com dificuldade de aprendizagem? Não. Mas o que ele tem? Disgrafia, dislalia, não importa o que ele tem. Ganhe o coração dessa criança. Se você ganhar o coração dessa criança, tudo fica mais fácil. E depois você começa a mostrar para eles o quanto é importante eles se esforçarem. Isso é um trabalho, gente, ó, de formiguinha. Eu peguei uma turma uma vez, espera só um pouquinho. Eu fiquei 3 anos com essa turma. Não recomendo, porque desgasta um pouco o relacionamento. Mas foi legal porque eu pude acompanhar por 3 anos o desenvolvimento deles. E graças a Deus eu posso dizer o seguinte para vocês. Eles estão agora, acho que no 7º ano. E eles, a criança que quando começou comigo, fazia xixi na cama, tinha medo de vir para a escola para fazer prova. Hoje tira 9,5, 10. Assim, como pode? Foram, anos de trabalho. E não adianta, viu, gente? Professor é psicólogo. Acho que a gente tem, né, a disciplina psicologia, né? A gente tem, né? A gente vê meio de lado, rapidamente, mas a gente tem. Isso mesmo, mostrar o quanto ele é importante para você e dizer que a criança é o motivo de você estar na escola. Você estuda tanto, aí você conta, você fala para eles, eu estudo muito, porque eu quero chegar aqui e ter um dia bom com vocês, sair daqui sabendo que eu te ensinei, sair daqui sabendo que eu contribuí
com você. E um dia lá na frente, quando você for adulto, você vai lembrar das nossas conversas e de quanto foi importante você falar pra gente os seus sentimentos. E olha, eu falo isso para meus alunos, gente, fala isso para vocês. Fala para eles, vocês são privilegiados. Quantas pessoas na sua vida pararam para ouvir você? O seu pai e sua mãe não vale, porque eles te amam demais. Mas às vezes nem o pai e a mãe param, né? Mas enfim, os mimos, Poliana. Não, ó, é assim, Poliana. A gente não pode comprar o aluno, porque criança ninguém engana. E se você tenta comprar com selinho, com estrelinha, funciona? Até certo ponto funciona. Só que eu gosto de fazer surpresas para eles. Então eu levo, ó, quer ver? Vocês veem que eu vou lá dar isso, né? Ó, compra isso aqui, ó, por exemplo. Isso aqui é marcador de livro. Aí eu passo. Hoje, uma aluninha chegou, desde que você me deu isso aqui, eu tenho os 2 que você me deu. Aí eu lembrei, opa, tá na hora de eu dar de novo. Mas eu não vou dar para premiar. Eu vou dar para me demonstrar como eu gosto deles, entendeu? Não vai ser uma ocasião especial. Então, por exemplo, eu sou o seu aluno, você me pediu, boa noite. Então é assim, ó. Você tem que levar, por exemplo, uma comemoração. No aniversário você não faz um bolo? Não chama os amigos? Não volta às aulas? Eu levo um negócio legal. Um lápis com uma estrelinha, uma pulseira bonitinha. Coisas baratas, porque a gente também não consegue dar coisa cara, né, gente? A gente tem que fazer tudo. Aí você deu um mimo, falar, olha, o que você quer dizer com isso? Eu valorizo você. Aí, outro dia, eles estavam com medo de uma prova. Então eu levei uma estrelinha escrito, você é especial. Aquela bandeirinha, vocês viram que eu coloquei aquela bandeirinha de incentivo? Essa bandeirinha de incentivo eu inventei assim. Eu precisava incentivar meus alunos a acreditar em si mesmo. Como eu vou fazer isso? Agora, quando você premia com estrelinha, com selinho de parabéns, o que eles fazem? Ó, eles fazem assim. Opa, se eu fizer o que ela quer, eu vou ganhar prêmio. Tem professora que, eu já vi professora dos Estados Unidos, mas eu sei que no Brasil também tem, que faz uma lojinha e cada prêmio é uma pontuação. Dependendo da quantidade de estrelinha, de bolinha que a criança tem, ela pode ir lá escolher o prêmio que ela quer. Gente, desculpa, mas isso é corrupção. Vão me matar aqui agora. Você está ensinando a você corrupto, a ser assim, ó, você, corrupto não, vai. Você ensina a criança que se ela não se empenhar para ganhar o ponto, ela não vale nada. E aquela criança que nunca ganha, como é que faz? Nunca vai ganhar? Nunca vai ganhar estrelinha? E ó, eu era a criança que não ganhava, né? Então eu quis mudar isso aí, por isso que eu tô aqui nas redes sociais hoje. Porque eu quero ajudar vocês a pensar. Pensa comigo. Ó, pensa. Você tem que querer fazer as coisas. Não é porque você vai ganhar um prêmio. É porque você quer se melhorar, você quer ser melhor, tá? Então, ó, eu vou lá trabalhar rouca. O que eu tô ganhando com isso? Tudo a gente ganha. Mas o quê? Eu ganho, o meu salário vale eu trabalhar rouca e desgastar? Não, não é? A Mary falando que também não ganhava estrelinha. Eu era a menininha baixinha, pequenininha, que sentava lá no fundo da sala, que não tinha atenção dos professores. Então eu sempre fui muito defasada na aprendizagem. E olha onde eu tô agora, né? Nem falo nada. Mas olha só, você tem que mostrar para as crianças que vale a pena se esforçar. Mas não valer a pena se esforçar não é para ganhar prêmio, é para ela conquistar a autoestima. Isso é trabalhar a autoestima da pessoa, entendeu? Então, mesmo aquele aluninho que tem dificuldade, que nunca consegue ganhar um parabéns, que nunca consegue tirar um 10,
A minha professora olha pra mim, é o que vai na cabeça dele. E isso é super importante. Ó, professora da chocolate e bala, é isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. Gente, dar chocolate e bala eu adoro. Eu dou. Sempre quando eu posso. Mas eu não dou chocolate e bala por vários motivos que ainda não conversei isso com vocês. Eu penso muito na questão da nutrição. Eu sou exemplo, você é exemplo. Você vai ficar dando chocolate e bala para os seus alunos sempre? Eles escovam o dente. Aí tem aquela questão, né? O aluno, bye bye. O aluno, eu já vou encerrar daqui a pouquinho, tá, gente? O aluno leva uma bala, um pirulito e começa a comer na sua classe. E aí? Aí eu levantei pra classe, levei pra classe, falei, gente, o que vocês acham sobre isso? Ah, aí eles têm o julgamento igual aquela coisa assim, pau, pau, pedra, pedra, né? Ah, ele não pode, ele tem que dar um pra cada um. E começa aquela briga. Então, como a gente pode resolver isso? Ele só tem um pirulito pra ele, não tem pra gente. E se alguém aqui tiver com vontade, não vai ter. E aí? Outra coisa, a gente tem que usar a argumentação. Tem que ter argumento para convencer. Outra coisa, todo mundo já estudou ou sabe que comer muito doce faz mal para a saúde. E aí? Né? Então, ó, é isso, gente. Eu sei que tá ótimo, Ana, mas ó, a gente já tá aqui há quase 40 minutos e a gente pode conversar agora. Eu vou fazer isso toda semana. Então, ó, eu acho que ficou meio aberto ainda o assunto. Vocês estão gostando? Então, é isso que é legal, Kézia. Vocês falam, eu vou lendo, a gente vai trocando ideias. Mas, basicamente, eu acho que eu consegui deixar uma mensagem hoje para vocês. Ganhe o coração do seu aluno. Não através de recompensa, mas através de carinho, de amor. E para mostrar para eles que você ouve eles. E aí eu queria ler para vocês uma apostila que eu tenho aqui, que fala assim, a linguagem descritiva. Já ouviram falar? Como que é essa linguagem? Linguagem descritiva é quando você descreve com a mesma essência, por exemplo. Vocês já ouviram? Professora, ele tá pegando meu lápis e eu não quero. Aí, eu estou percebendo, você está dizendo, aí você fala de novo que a criança falou. Você está dizendo que ele foi lá, pegou seu lápis, você autorizou? Não, não autorizei. Aí eu chamo o menino. A fulana está dizendo que você foi lá, pegou o lápis dela sem autorização. Agora, fulana, fala para ele, o que você sentiu? Eu não gostei, eu fiquei brava. Aí você vira para a criança. Você está vendo? Ela falou que ela não gostou e ficou brava. Você deixou ela brava. Isso é legal, né? Aí você vai conversando. Vocês estão percebendo como demora? Não é rápido, não tem mágica. Tudo é uma questão de você construir o ambiente socioafetivo da sua turma. Ai, Denise, mas já tá em novembro praticamente. Daqui um mês eles vão embora. Não vão ficar comigo. Olha só, todo aluno que passa pela mão de uma professora, a professora se torna responsável por ele. Já leram O Pequeno Príncipe? Cativar? Você cativa o coração e você fica eternamente no pensamento dessa criança. Então, gente, a gente tem que cativar as crianças. Fazer eles perceberem que você se importa. Você se importa. E quando um aluno passa pela nossa mão, nós somos responsáveis por ele. Quantos alunos já passaram pelas minhas mãos e pelas suas, que você fala, nossa, como é que ninguém ensinou isso para essa criança ainda? Letra, traçado vamos falar em coisas didáticas. Traçado da letra R, do RR, CH. Como é que uma criança chega no quarto, no quinto ano e não sabe escrever as letras certo? Porque passou por pessoas que não se importaram. E se essa criança for seu filho?
E se essa criança for seu sobrinho, você ia gostar? Não, cada criança é única, é um universo. E aí a gente tem que mostrar para ela que ela é importante, que ela se esforçar faz com que ela fique mais feliz e mais contente consigo mesma. E vai elevar a autoestima dessa criança. Às vezes aquela criança que dá trabalho é uma criança que é maltratada em casa. Falei isso semana passada. Vocês já... Educação física e turma de educação infantil, nossa, Lenilda, é bastante coisa, né? Então, olha só. Você tem que perguntar para o seu aluno, sabe aquele que dá problema? Aquele que dá trabalho? Mesmo aquele que tem inclusão. Tá tudo bem? Você dormiu bem à noite? Por que você tá assim nervoso? Estou notando que você está nervoso. Estou notando que você não tá conseguindo. Você tá muito estressado, você tá muito agitado. Mas isso em particular, chama a criança lá fora, pega ela no momento mais tranquilo, né? Então, conversa, gente. Ouve os seus alunos. Já aconteceu casos, muitos casos, de criança, morreu o avô. Eu tive um caso de um aluno que o avô era tudo para ele, sabe? O aluno era ótimo. O avô levava na escola, buscava. O avô ensinava, fazia tudo com eles porque os pais não tinham tempo. O avô morreu no meio do ano e eu nem fiquei sabendo porque ele era uma criança fechada. Então eu demorei uma semana e ele começou a ficar terrível na sala de aula. Demorei uma semana para mim descobrir isso. Gente, perder um avô tão querido, você acha que é fácil? Muitas coisas, né? Ó, a orquídea, ela tá falando aqui que uma conversa não é capaz, não é? É verdade. Ó, pois hoje eu conversei com uma criança, a criança é tão responsável e é um aluno já repetente, assim, que tem muita dificuldade. Eu ganhei o coração dele. Eu sou professora de matemática, matéria feroz, vocês têm visto aí as coisas que eu tô ensinando para as crianças. Matéria de quinto ano é muito difícil, mas aí quando chega no sexto, eles já estão mais preparados. Essa criança chegou para mim e falou assim para mim: Denise, eu não fiz a tarefa, mas eu tenho uma justificativa boa. Porque eu falo assim para eles: quando você não faz uma coisa, você tem que encarar. E você tem que ser honesto, você tem que falar: eu não fiz. Diga a verdade. Encara. Não, ninguém vai pegar vocês e vai fazer nada. Se você for honesto, for uma pessoa, falar: ó, eu tenho uma justificativa, me explica, não tem problema, né? Aí, o problema são aquelas crianças que não fazem porque não querem, né? Eu converso muito com eles sobre isso. E aí, oi Amarildo, tudo bom? Tô aqui falando baixinho. Então, é assim, ó. Ele chegou em mim e falou: Denise, eu não fiz a tarefa, mas eu tenho uma justificativa. Beleza. O que aconteceu? É que o meu avô morreu ontem. Ele falou isso pra mim hoje, gente. Eu fiquei tão... Ele olhando pra mim, assim, ele é mais alto que eu. Ele falou assim: é que meu avô morreu ontem. E eu fiquei o dia inteiro lá no velório e eu não fiz a tarefa, mas eu queria ter feito. Falei: gente, olha a responsabilidade dessa criança. Ele chegou pra mim com problemas seríssimos. Ele tem a repulsa da aula de matemática. Ele era aquela criança que não aguentava nem ficar sentado. E ele é grandão, sabe? Então, a gente vai conquistando e vai mostrando para eles que tem a matemática e a pessoa. Eu sou a professora, mas eu sou um ser humano, né? A gente tem que falar isso para eles. As crianças não veem isso, os pais não veem isso. Nós, professores, temos que nos defender também e dizer: eu erro, eu esqueço, eu sou humano. Então, o professor escreveu errado na lousa? Sim, acontece. Por que não pode? O que eu sou diferente, né? Isso mesmo, Simone, trabalhando o caráter dessa criança, trabalhando a autoestima e que ele assuma suas próprias responsabilidades. E isso aí é trabalhar
é trabalhar a autonomia que tanto se é falado. Como constrói a autonomia de uma criança? Dando responsabilidade para eles. Como é que faz? Né? Então é isso, gente. Eu acho que nosso papo foi ótimo. Nós vamos parando por aqui. Eu vou pedir para vocês, quem quiser me mandar direct para perguntas, essas coisas, tô aqui, ó, manda aí para mim. Olha lá, correção dos livros. Vou anotar, peraí. Ó, eu vou anotar aqui as ideias de vocês e a gente vai conversando. Correção. O que mais aqui, ó? Ah, obrigado, Gerê. Você foi muito simpático. Como fazer correção. Eu tenho autorresponsabilidade. É isso que a gente tá falando aqui, Késia. Obrigada, viu, por tudo. Obrigado, pessoal. A live no destaques. Então, Raquel, semana passada eu não deixei. Mas eu vou ver isso sim. Agora ela vai ficar 24 horas aqui. Quem quiser assistir de novo. É ruim que a gente não pode avançar. Mas eu fiquei doente, vocês estão vendo a olheira aqui? Não consegui colocar lá no YouTube, mas eu vou colocar, depois eu deixo aqui no Stories pra vocês, tá? E aí vocês vão poder ir lá no YouTube assistir, passar pra frente. Às vezes você quer ver só um pedacinho, fica mais fácil, né? E ela tem mamãe aqui. Ó, obrigada por todo mundo, pelo carinho. E olha... Tocantins, que legal! Então, eu tô aqui, eu tô tentando colocar mais atividades para crianças maiores, já me perguntaram isso, porque o que acontece? A chave para a educação é de 0 a 6. Aí os outros a gente corre atrás. Mas se você trabalhar bem, eu sei que tem mamães aqui, trabalha com seus filhos, faz as atividades que a gente propõe aqui. Tem um monte. Hoje eu coloquei, ontem, uma atividade de física para criança. Minha netinha tinha 3 anos quando eu brinquei. Então, olha lá, gente do Brasil todo, Recife, Piauí, Santa Catarina, que gostoso. Então é isso, gente. Brinque com seus filhos, leve jogos e atividades lúdicas para os seus alunos, ouve eles, conversa com eles, constrói a regra com eles. Não vá você levar lá o seu cartaz de boas maneiras. Tira deles. Que a partir do momento que eles falarem uma regra, eles têm que cumprir. A regra é deles também, não é só sua. E aí tudo se torna mais fácil. Tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada. Um beijão pra vocês, ó. Paraná, Paraíba, Natal. Ai, que coisa linda. Minas Gerais, Paraná, Campina Grande. Recém-formados, Kim, assiste essa live lá no meu YouTube. Tem alguns vídeos até para reunião de pais, umas coisas lá. Devagarzinho vou colocando. No meu blog também eu tenho várias coisas com passo a passo, tá? Olha lá, Piauí. Gente, ó, super beijo para todos. Ô, Rio de Janeiro. Ó, eu vou em Arraial do Cabo em dezembro, hein? Antes do Natal. Não, depois do Natal vou passar em Arraial do Cabo. Lins. Tudo de bom, gente. Super beijo pra vocês. Obrigada. E ó, semana que vem tem mais, hein? Fica de olho por aqui. Beijão.